E aí, povo, hoje eu vou passar para vocês a introdução ao React Native Skia e eu coloquei já no canal alguns projetos com ele, algumas animações avançadas até. Mas antes da gente chegar lá, eu preciso introduzir vocês à biblioteca, a lib. E para isso a gente vai criar um projeto simples, algo que vocês compreendam suas funcionalidades e ainda passe o básico para vocês se introduzirem nessa lib. Vamos criar um átomo junto com os seus prótons, nêutrons, talvez não os nêutrons, mas os seus prótons, que é o núcleo. Eu estava pensando em colocar uma animação dos elétrons e simbora. Com o seu projeto Native já instalado, a gente vai precisar instalar a biblioteca agora do Skia. Você pode usar tanto o Yarn quanto o NPM. O gerenciador de pacotes fica ao seu gosto. Como também iremos utilizar o React Native Reanimated, também vamos instalar ele, para suprir algumas necessidades do React Native Skia. Enquanto instala, vamos para mais explicações. O que é o React Native Skia? É uma biblioteca que permite a criação de desenhos 2D de forma personalizada. Você pode usar ele também para construir gráficos, ilustrações, ou o que vier na sua cabeça. Nesse caso, o que veio na minha cabeça foi um átomo, e vamos fazer um átomo hoje. E por que o Reanimated? Pois bem, como toda lib, o Skia passou por algumas atualizações, e de um tempo para cá, alguns de seus hooks, das suas funções, foram extinguidas, excluídas, deletadas, não existe mais. Acabou, já era, só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, enfim. Já que essas funcionalidades poderiam ser supridas pelo React Native Reanimated, que já é bastante usado, e não faria muito sentido a biblioteca continuar assim. E por isso vamos usar o Reanimated. Com a nossa lib já instalada, a gente vai ter que vir aqui no babel.config.js. E para aqueles que não conhecem o nosso querido Babel, ele serve para dizermos quais os plugins nós precisamos usar, como nossas extensões e coisas afins. E como o Reanimated tem um plugin, bora plugar ele no nosso querido Babel. E, por fim, bora rodar o nosso projeto, e rodar o projeto Native pela primeira vez demora para burro, então eu vou cortar o vídeo e a gente volta em um segundo. E agora vamos lá no nosso app.txt, mas antes vamos criar um diretório chamado src, e nele, é bem importante, vamos criar outro chamado atom. Mas você pode dar o nome que você quiser, você pode colocar o nome do átomo que você vai criar no caso, o importante é o código. Criando a estrutura padrão do React, vou criar um átomo de... Eu vou criar um átomo de lítio. Eu estava pensando em criar um átomo de hidrogênio, mas só que hidrogênio seria fácil demais. Só tem um próton e um elétron girando ao redor dele. O de lítio, ele tem 3 elétrons, tem 3 prótons e 3 elétrons, sabendo que 2 elétrons estão na primeira camada, a K, e um elétron está na segunda camada, a L. E o lítio tem 3 nêutrons, nesse caso não vamos fazer os nêutrons, só para fim didático mesmo, porque também dependendo do isótopo, ele pode ter 3, 4 ou até mais nêutrons. Enfim, como sempre eu faço, vamos agora fazer um teste aqui, para vermos se está tudo ok com o nosso projeto, com nossa build. E está assim. Beleza. Agora vamos para a parte boa do projeto. Agora vamos apagar o nosso teste e vamos importar tudo que a gente vai precisar para o nosso pequeno átomo. Nesse caso vamos deixar só a nossa view, vamos importar também o stylesheet e o dimensions. Daqui a pouco vocês vão entender. Como também lá do React Native Skia, vamos importar o canvas, o circle, o path, o Skia. O Skia tem uma propriedade chamada também Skia. Como também vamos importar do React Native Reanimated, vamos importar alguns hooks no caso, como Use Shared Value, Use Delivery Value, With Time, With Repeat e o Easy.
vamos importar o nosso width e o nosso height do Dimensions para a gente ter uma noção do tamanho da tela do dispositivo, já que nem sempre, na verdade, na grande maioria dos casos, a resolução da tela irá mudar. Como também precisamos criar o nosso estilo com o Style Sheet. Na verdade, não precisamos, é opcional. É porque eu gosto de organizar as coisas, como também a gente poderia colocar o estilo dentro da própria tag do componente. Mas fica ao seu gosto. Vamos fazer as coisas um pouco mais organizadas. E, finalmente, vamos usar o nosso primeiro componente do Skia, o nosso Canvas. Não nosso, no caso, é do Skia. Ele não é nosso, ele não nos pertence ainda. Oxen, enfim, mas o que raios é esse Canvas? Tu me perguntas. Lembra que o Skia é uma lib de desenhos em 2D? Pois bem, para todo desenho precisamos de uma tela. E nossa tela será o Canvas. É nele que iremos colocar os componentes filhos, como Path, Circle, Skia e afins. No decorrer desse vídeo você vai entender melhor. E por fim, eu quero que a nossa tela tenha um Flex 1 para a gente usar a nossa tela, nosso Canvas, em todo o espaço da nossa aplicação. Ou seja, todo esse espaço para um pequeno átomo. Precisamos agora usar o nosso segundo componente do Skia, o Circle. Ele, como o próprio nome já diz, é responsável por criar círculos. Quem diria, né? Ele tem as seguintes propriedades: CX, CY, R e Color. Onde nesse CX você irá colocar as coordenadas horizontais do seu desenho. O CY, as verticais. O R será o raio do seu círculo. E para quem não lembra, o que raios é um raio? Ele é a metade do seu diâmetro, o valor do centro do círculo até a borda. E o nosso color, nem precisa explicar, né? Nossa cor. Então, como a gente está usando o nosso Canvas como Flex 1, seria interessante a gente usar as coordenadas baseadas no tamanho da nossa tela. E foi para isso que a gente importou lá em cima o width e o height do Dimensions. Enfim, vamos fazer assim. Se colocarmos o tamanho completo da tela, ele ficará bem no meio. Nesse caso, eu estou colocando um valor a mais ou a menos, dependendo do seu ponto de vista, mas se a gente quiser que ele fique realmente no meio, é só a gente usar o tamanho original da tela. Nesse caso, eu vou fazer esses desvios que eu estou fazendo aqui para a gente poder criar os outros prótons, para eles ficarem lado a lado um do outro. Pois então, a gente só precisa copiar e colar e quem sabe mudar as coordenadas para o próton não ficar um em cima do outro. Seria interessante também a gente dar outra cor além de branco para eles, só para ficar mais bonito mesmo. Deixa-me ver. Beleza, já sei. E agora a gente tem o núcleo do nosso átomo. Na segunda parte desse vídeo eu vou cortar aqui para não ficar muito extenso e você poder assistir tranquilo, parte a parte. Enfim, na segunda parte desse vídeo a gente vai criar os elétrons e suas órbitas. E, por favor, não deixem de avaliar, comentar, porque isso é muito importante para esse canal, para eu continuar trazendo conteúdos como estes. Então, valeu!